Meu nome é Carmen. Hoje eu tenho 60 anos, mas quando isso aconteceu, eu tinha acabado de completar 49. Eu estava no meu melhor momento profissional. Eu havia acabado de ser promovida e estava chefiando um grande departamento da redação do jornal onde eu trabalhava. A pressão era grande e eu achei que pudesse aguentar e acabei deixando em segundo plano as coisas importantes da minha vida. Por sorte, não foi tarde demais para mim. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você curte relatos e casos sobrenaturais e mistérios sem explicação, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Assista ao vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, deixe o like e escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. Desde já, o canal agradece. Eu sou jornalista. Eu trabalhava na época na redação de um jornal bem no centro de São Paulo. Todos na família seguiram essa profissão, incluindo meu marido, o meu genro e a minha filha. Eu escrevia para o caderno de economia. Não era exatamente o que eu gostava de fazer. Quando eu consegui esse emprego, a minha intenção era escrever sobre artes, mais precisamente sobre cinema, que é a minha paixão. Mas sabe como é? A gente precisa pagar as contas, então como essa era a única vaga disponível naquele momento, eu enveredei por esse caminho e acabei fazendo a minha carreira inteira nessa área. Eu acabei mentindo um pouco no currículo, já que a minha especialidade era outra. Eu sabia muita coisa sobre economia sim, não era uma total ignorante no assunto, mas não era especialista. Quando eu tive a confirmação de que a vaga era minha, aí sim eu fui me aprofundar no assunto e li vários livros e diversos artigos a respeito. Hoje, sim, eu posso dizer que eu sou uma especialista. Afinal, eu estou há cerca de 30 anos aqui nesse jornal. Na época, eu havia acabado de ser promovida. Eu era agora a editora-chefe do caderno e chefiava uma equipe de 12 pessoas. Minha vida deu uma guinada muito grande. Eu passava praticamente as 24 horas do dia dentro da redação. Só chegava em casa para dormir, e mesmo assim, o meu telefone não parava um minuto. Essa era a época da troca de governo e equipe econômica, e o Ministério da Economia estava em ebulição com a troca da pasta e os ajustes que a nova gestão faria. As notícias aconteciam 24 horas por dia, e a todo momento um novo acontecimento pipocava na minha frente. Foram dias bastante intensos aqueles. Na tentativa de aliviar o meu estresse, eu passava os dias fumando compulsivamente. Eram quase 2 maços ao longo do dia, e à noite, quando eu chegava em casa após o banho, eu me sentava religiosamente antes do jantar na minha poltrona favorita para ouvir a minha coleção de CDs de jazz e beber um drink que às vezes chegava quase a meia garrafa. Eu passava muito tempo assim. As coisas da casa eram resolvidas pela minha filha, que ainda morava conosco, junto com a empregada. Eu deixava uma ordem expressa de não ser incomodada enquanto eu estivesse no meu cantinho e ninguém falava comigo. Na verdade, ninguém sequer passava pela sala. Era só assim que eu conseguia algum tipo de alívio. Esse ritual se repetia quase que diariamente, até a posse da nova equipe econômica e as coisas se tranquilizarem por um tempo. Mas logo em seguida, alguma coisa acontecia e o turbilhão começava novamente. Eu entrei em uma espiral de loucura sem perceber. Eu falava com a minha equipe sempre aos berros. Nada estava bom para mim. Eu sempre exigia mais e mais. Eu também sempre achava que todos estavam querendo me sabotar, porque ninguém fazia as coisas do meu jeito. Era mais fácil pensar e agir assim do que aceitar que cada pessoa tem o seu modo de trabalho e talvez o meu modo de ver as coisas não fosse uma verdade absoluta. Mas naquela época, para mim, era uma coisa absoluta. Quando alguma coisa não ficava do jeito que eu queria, era uma gritaria sem tamanho na redação. Eu literalmente passava mal quando era contrariada. Aí eu ia para o corredor fumar e ficava ali por horas até me acalmar. Eu vivia a flor da pele. Tudo era motivo para eu explodir e dizer os mais variados tipos de palavrões de que se tem notícia. Certo dia,
Eu estava no meio de uma reunião de pauta quando senti uma pontada forte no peito. Foi uma pontada tão forte que eu precisei me sentar. Meus colegas vieram me socorrer e, mesmo contra minha vontade, me levaram para a emergência. Após alguns exames, eu precisei fazer uma angioplastia. Para quem não sabe, uma angioplastia é uma cirurgia que permite abrir uma artéria muito estreita que ficou bloqueada pelo acúmulo de colesterol. Essa cirurgia permite abrir a artéria e normalizar o fluxo sanguíneo para o coração. Aquele excesso de cigarros e as doses cavalares de uísque, aliados ao estresse do trabalho, agora vieram cobrar o seu preço. Eu tinha taxa de colesterol e de triglicérides quase o dobro da ideal. E eu tinha uma artéria quase que totalmente comprometida e eu não fazia a menor ideia disso. Tudo aconteceu então quando eu entrei no centro cirúrgico. Aparentemente, estava tudo transcorrendo bem, até que do nada a minha pressão começou a subir vertiginosamente. Os médicos conseguiram controlar e me deixaram estabilizada, e eu fui para o quarto para me recuperar. Só que no meio da noite eu tive uma parada cardíaca. Justamente no momento da parada, eu despertei. Não eu no meu corpo, e sim a minha alma. O meu espírito se ergueu e saiu do meu corpo. E eu pude ver então o meu corpo deitado na maca. Eu vi os médicos fazendo os procedimentos tentando me ressuscitar, ouvi os aparelhos apitando e vi uma enfermeira muito nervosa correndo de um lado para o outro, catando nas prateleiras os instrumentos que a equipe médica pedia. Meu primeiro pensamento foi imediato. Pronto, morri. Eu nunca havia entrado dentro de um centro cirúrgico. Tudo que eu conhecia a respeito de uma sala de operação era só o que eu assistia nas séries e nas novelas de TV. Ali é um ambiente muito tenso e carregado. Os profissionais ali envolvidos estão o tempo todo trabalhando na mais alta concentração. Eles sabem que qualquer erro pode custar a vida de uma pessoa. E eu pude ver o quanto eles se dedicaram a me salvar. O que mais me chamou a atenção nesse momento foi um dos médicos que parecia ser o líder da equipe ou o cirurgião-chefe gritando no meio da sala: "Ninguém morre no meu plantão! Ninguém morre no meu plantão!" Enquanto o resto da equipe estava toda debruçada sobre mim. Ao invés do sentimento óbvio de tristeza e desolação, o que me ocorreu foi uma paz muito grande. Algo que eu nunca senti na vida. E essa sensação tornou impossível eu acreditar que eu estava morrendo. Então, eu apenas pensei: calma, mulher, você está apenas fora do corpo. A minha calma e serenidade contrastava com a atenção dos médicos e dos enfermeiros lutando para me trazer de volta. Foi quando eu vi entrar na sala um homem e uma mulher, os dois vestidos de branco. Ambos eram lindos. Deviam ter entre 30 e 40 anos, e eu sabia que eles não eram da equipe médica porque eu os vi entrarem flutuando pela sala. Aquela sensação de paz então só aumentou. Eu me senti acolhida, protegida. Era como se Deus houvesse enviado dois de seus anjos mais perfeitos para tomarem conta de mim. Eles vieram até mim e me olharam com uma ternura indescritível. Foi a mulher que me disse: "Filha minha, vamos dar um passeio. Você vai ficar bem, não tenha medo." Então, ela encostou a mão direita na minha testa e nós fomos transportados para uma grande sala que parecia o hall de um desses teatros europeus, mas não havia ninguém ao redor. Éramos apenas nós três ali, apenas eu e eles na minha frente. Esse imenso salão não tinha fim. Por todos os lados que eu olhava, eu apenas via uma grande imensidão azul. Eu acreditei estar no céu naquele momento. Se não o céu de verdade, uma representação perfeita daquilo que parecia ser a morada de Deus. Aquela mulher novamente olhou bem dentro dos meus olhos com um sorriso tão lindo que tornou aquele lugar ainda mais iluminado. Do rosto desses dois seres refletia uma luz maravilhosa, a mais alva e perfeita que eu jamais havia visto. Eles não se identificaram para mim, e eu sabia que nunca os havia visto na vida. Ela então falou para mim: "Carmen, sua oportunidade de viver não acabou ainda. Você vai voltar,
e assim poderá entender o que te aconteceu e o porquê de você estar aqui. Você é uma grande mulher. Você só precisa descobrir como viver melhor, e nós estamos aqui para fazer você nunca se esquecer disso. Olhe para a vida além do agora. Nós estamos sempre com você e não deixaremos você desistir nunca. Na mesma hora, eu senti e vi uma luz saindo do meu peito e que foi crescendo e invadindo todo o salão como o farol de um grande caminhão, até que ofuscou a minha visão, me impedindo de ver qualquer coisa, inclusive os dois seres e todo o salão ao meu redor. Enquanto a luz crescia até tomar conta de todo o ambiente, eu senti que a minha alma tinha voltado para o corpo. Eu ouvi a comemoração da equipe médica quando os meus batimentos voltaram e eu voltei a ficar estável novamente. Quando eu acordei finalmente, eu já estava no quarto do hospital. Foi quando retiraram a minha sedação. Eu ainda fiquei uma semana internada antes de me recuperar totalmente e receber alta. Eu ainda sentia muita falta do cigarro. Os primeiros dias foram bem difíceis. Para falar a verdade, foram uma verdadeira tortura. Às vezes eu sonhava que eu estava na minha poltrona, ouvindo os meus discos do Chet Baker e saboreando um uísque 12 anos e fumando para relaxar. Logo depois que eu acordava, eu tratava logo de me convencer que eu teria que encontrar formas mais saudáveis para relaxar o meu corpo. A minha principal resolução seria deixar o meu trabalho. Eu ficava adiando a minha aposentadoria por pura vaidade. Aquele jornal continuaria existindo sem mim no final das contas. O resto dos meus dias eu passaria na companhia da minha família, viajando, conhecendo lugares que eu sempre sonhei em ir, mas nunca pude, e eu ocuparia o meu tempo com coisas que me fizessem feliz. Todas as vezes que eu tento contar o que eu senti, eu fico com a sensação de que faltam palavras para dar conta. Enquanto eu escrevo esse relato, a todo momento eu tenho a sensação de que eu não consegui explicar bem o que me aconteceu. A sensação de plenitude que eu senti naquele dia me acompanha até hoje. É uma mistura de paz, felicidade, alegria e uma sensação de que não existem problemas no mundo e de que eu estou totalmente conectada ao universo. Eu tenho a plena consciência de que nós, seres humanos, somos parte de algo muito maior. Desde que eu acordei naquele quarto de hotel, eu sabia que algo mágico havia acontecido comigo. Eu sabia que havia vivido algo que não é comum, mas que é possível de acontecer com qualquer pessoa. Depois de um tempo, eu procurei um terapeuta para me informar mais sobre os fatos. Eu fui mesmo por causa do meu marido, que ficou bastante assustado quando eu contei o que tinha me acontecido e ele queria ter certeza de que eu não havia ficado com nenhuma sequela. A terapeuta foi bastante gentil e concluiu o que eu já sabia. Eu havia passado por uma experiência de quase morte. Eu sei que a medicina não tem um consenso sobre o assunto. Essas coisas que envolvem o cérebro são complexas. Quanto mais se sabe, menos certezas eles têm. O fato é que eu estou aqui, de pé, vivíssima da Silva, e eu sei bem pelo que eu passei. Dessa experiência, eu consegui trazer para a minha vida a certeza de que o meu corpo é a morada do Espírito de Deus e que eu preciso cuidar bem dessa morada e nunca mais chegar perto de coisas que me fazem mal. Eu fico na esperança de que a medicina evolua e consiga alguma maneira de provar que a consciência humana é bem mais do que eles pensam. Hoje eu sou outra mulher. Eu era insatisfeita com tudo, chata e reclamona. Entendi que aquele estilo de vida não me levaria a lugar nenhum. E se eu sobrevivesse sem ter passado por aquela experiência, eu iria me tornar uma velha chata e amarga. A vida sabe do que precisamos. O recado que me foi dado por aqueles dois seres de luz foi fundamental para eu me transformar. Hoje eu sou uma mãe melhor e uma esposa muito melhor do que eu jamais fui. Aprendi uma coisa que eu custava em aceitar. É preciso saber ouvir quando Deus quiser falar com a gente.